Dani, que bom que a gente está tendo essa conversa. Prazer estar aqui. A CRM Educacional está em festa, né? Comemorando 10 anos. E eu acho que isso é uma super conquista no mercado que a gente sabe que é bem desafiador, né? O mercado educacional. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa evolução que você teve acompanhando, né? Tanto a evolução, obviamente, da CRM Educacional, quanto do mercado, porque as necessidades de captação são as mais diversas, né? E foram transformando ao longo desses anos. Fala um pouquinho da gente, como que foi essa experiência de acompanhar tudo isso e como vocês estão se posicionando sempre. Legal, bacana, é sempre gostoso contar essa história, né? Lá no início, quando a gente começou a pensar em construir um CRM, o momento de mercado era bastante diferente. Você tinha um FIES bastante abundante, lembra disso, né? Estou falando ali de 2013, 2014, no auge do financiamento estudantil público. Só que a gente já tinha uma visão, uma crença naquele momento, que aquele modelo de FIES ele não era sustentável no longo prazo. Então a gente acreditava que a hora que o FIES mudasse, não tivesse toda aquela abundância de recurso, as faculdades teriam muita dificuldade para captar e depois para reter os seus alunos, né? Porque você captar aluno quando você tem dinheiro para financiar aluno no mercado é bem mais fácil, né? Sim. E a gente apostou no seguinte: a hora que isso acabar, as faculdades vão precisar de softwares, tecnologias e metodologias de marketing comercial de captação de alunos, como já existia em outros mercados, em outros segmentos, né, que ainda não tinha chegado tão forte na educação. A gente está falando também de um momento de consolidação do setor, né, onde os grandes players estavam se formando, profissionalizando, então a gente estava bem naquele movimento. E aí a gente olhou para o mercado de tecnologia para a educação e não tinha nenhuma empresa fazendo CRM específico para a captação de alunos, né? E aí a gente tomou a decisão então de construir uma ferramenta focada em captação de alunos para o ensino superior por causa dessa questão do FIES, né? A gente já tinha uma visão de futuro de trabalhar a permanência, mas a gente estava naquele momento focado realmente na captação e foi uma aposta que deu muito certo, porque logo em seguida o FIES mudou, né? Ou seja, se a gente pegar a curva, né, de novos contratos do FIES, ele bate o pico lá em 2014, depois começa a descer, e aí a gente começou então a ser bastante procurado por faculdades, universidades, para ajudar nesse processo de gestão, automação comercial e marketing. E nesse meio tempo, a gente também acabou sendo procurado por escolas do ensino básico, geralmente escolas que já pertenciam a um grupo ou que já tinham um nível de gestão, profissionalização um pouco maior, procurando também CRM específico para a área de educação, né? Então a gente também começou a ser abordado ali naquele momento por essas escolas, né, de educação básica, né? E a gente fazendo um corte agora para 2025, né, 10 anos depois, mudou demais, né? O mercado profissionalizou bastante, se consolidou mais. A gente teve um movimento forte do EAD impulsionado pela pandemia que a gente teve, né? As pessoas entendendo o posicionamento do EAD como uma opção, né, de oferta, agora os modelos híbridos, né? Então hoje a gente tem um portfólio muito maior para as instituições de ensino oferecerem, mas também tem uma concorrência muito maior, né? Então cada vez mais ferramentas, metodologias, tecnologias como CRMs, como automação de marketing, automação comercial, são essenciais para esse processo que a gente está vivendo hoje. Sim. E não estão no script, tá? Mas eu vou fazer uma pergunta. Tá bom. Que é, muito do que você fala também vem da sua vivência, né? Porque eu acho que uma das questões que eu sempre falo muito das empresas que hoje fazem parte do ecossistema é que seus fundadores e seus CEOs, eles vivenciaram aquela dor daquele momento e foram visionários por criarem soluções que não resolvessem uma coisa muito pontual, mas que uma coisa escalável. Então você teve realmente uma visão exponencial do mercado, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse start, porque isso é muito bacana também. Bacana. Eu acho que tem tudo a ver isso que você falou, né? Eu trabalho com educação desde que eu tenho 16 anos. Então, vou contar minha idade agora. Ninguém sabe, né? né? Então, são 30 anos trabalhando com educação, né? Então, eu trabalhei dentro de escola, dentro de faculdade, em empresa de software, dando consultoria. Então, eu vivi todo esse momento lá desde 1996, falando ali de Paulo Renato, né? Você deve lembrar Sim. disso. Até hoje, né? Então eu vi todos esses movimentos e todas essas ondas que aconteceram na educação, seja no superior ou seja na educação básica, né? E eu tive a oportunidade
oportunidade de fazer um sabático em 2011, 10, 11, não me lembro, e é onde eu passei um tempo Europa e Estados Unidos olhando esses mercados, né? E eu vi que esse movimento de profissionalização, consolidação e principalmente de marketing e comercial já estava acontecendo nesses mercados e isso chegaria, obviamente, aqui no Brasil, né? Então, esse start de criar uma empresa nesse segmento foi vendo o movimento que acontecia no Brasil, vendo o que já tinha acontecido lá fora e vendo o movimento do FIES, que eu acreditava que ele não ia acontecer. Então, juntamos essas três coisas e falamos, bom, vamos construir uma empresa nesse sentido. E eu queria contar uma curiosidade. A CRM Educacional ela começou como um blog. Um blog? Antes de ter o software, né? A gente estava ali no início da era do inbound marketing, e aí eu liguei para um grande amigo meu e falei, cara, eu quero abrir uma empresa nesse sentido e tal, que domínio você acha que eu registro, né? Daí ele falou, mas o que vai ser a empresa? Vai ser CRM Educacional. Eu falei, então registra esse domínio. Muito feliz. Muito. E aí registrei esse domínio e virou o nome da empresa. O primeiro post eu escrevi em 2014. A empresa nem existia formalizada ainda, né? A gente foi formalizada em 2015 e de lá para cá, então, que ela virou uma empresa de tecnologia focada em captação e permanência de alunos. Muito legal. E esse olhar também fez com que agora vocês tenham 2 produtos, né, de captação. Um focado no ensino superior e um específico focado para a educação básica. Eu queria que você falasse um pouquinho disso também. Bacana. As pessoas perguntam bastante para a gente por que a gente tem 2 produtos diferentes, né? Isso tem muita relação com a nossa crença na jornada, né? A gente acredita muito na importância da jornada do cliente do meu cliente, né, que é o aluno, na hora dele consumir um produto de educação. E a jornada do ensino superior, ela é muito focada no candidato, né? Ou seja, tem a inscrição, tem o processo seletivo, tem o Enem, tem uma série de coisas e, em geral, é o próprio candidato que navega na jornada, né? Então, é um produto. E aí, na educação básica, quando a gente começou a ser procurado, a gente percebeu que a jornada era diferente. A jornada é focada na família, né, nos pais, nos responsáveis, enfim. Ele quer fazer uma visita de infraestrutura, né? Eu tenho filhos, eu fiz isso. Ele quer fazer uma visita pedagógica para conversar com o coordenador, ele quer olhar no olho ali para fazer uma matrícula, então uma jornada diferente, né? Então a gente percebeu que ter 2 produtos faria sentido porque a gente é tão especializado que não dava para pegar um produto que atendia um segmento e atender outro. E adaptar. Exatamente, então a gente acabou construindo um produto específico para educação básica, né? Então o nosso produto para educação superior é o Wake Me Pro e para educação básica é o Wake Me One. E aí, uma novidade para 2025, que eu já vou antecipar aqui, a gente também percebeu que dentro do segmento ensino superior existem as pequenas, médias e grandes. E a gente percebeu que o Wake Me Pro, às vezes ele era muita coisa para uma instituição pequena. Então a gente pegou o Wake Me Pro e criou uma versão reduzida dele. Reduzida eu digo em funcionalidades que talvez uma pequena não precise ou não consiga usar nesse momento. Porque é bem diferente, né? Você compara grandes grupos com instituições regionais. Exato. As práticas, às vezes, o tamanho das equipes, né? As pessoas que vão pilotar a ferramenta. Então a gente lançou o Wake Me Essencial, né? Tá lançando esse ano, que ele é específico para instituições de menor porte, de menor tamanho, com equipes menores, mas que vai fazer todo o processo de digitalizar a jornada de ingresso dos alunos do ensino superior para essas instituições menores. Nossa, muito bom. E também não adianta só captar, né? Verdade. Então você tem falado muito sobre a questão da gestão da permanência, que eu acho que realmente é o que as instituições elas precisam se preocupar. E a gente tem tanto, obviamente, o investimento acadêmico, né, nas inovações acadêmicas, mas vocês também estão com uma solução que ajuda as instituições também a fazer essa gestão da permanência. Eu acho que isso casa muito com o produto de vocês mesmo, né? A captação, ok? A gente resolve, mas como que você faz a gestão desses alunos que estão captados ali? Fala um pouquinho pra gente. Legal, bacana. Concordo com você, captar é super importante, mas a gente tem que fazer esse aluno chegar até o fim do curso, né? E a gente percebeu nas nossas pesquisas, nas nossas atuações, que a maior parte da evasão acontece no primeiro e no segundo semestre, isso no ensino superior, né? E ao longo do ciclo de 5 anos de curso, isso são dados do MEC, do Semesp, né? 60% dos alunos evadem. Então eu estou falando de cada 10 alunos, 6 vão embora ao longo de 5 anos. Isso é muito triste para a instituição de ensino, para a pessoa e para o país, né? Porque a gente precisa de mão de obra qualificada para esse país. Então, o que a gente faz
pilares dentro do nosso processo de gestão da permanência, né? A gente ajuda as instituições a cuidar da jornada do aluno. Assim como a gente ajuda a cuidar da jornada de ingresso, eu tenho que cuidar da jornada enquanto aluno, né? Ou seja, engajamento, comunicação, relacionamento, pertencimento e atendimento. Então esses são os pilares que a gente ajuda as instituições a desenvolverem por meio de metodologia e por meio também, obviamente, de tecnologia. Educação, ela tem uma coisa muito importante que é a recorrência. Quando a gente olha para negócios de muito sucesso como Netflix, né, como empresas que têm assinatura, a educação é isso desde sempre. O aluno paga uma mensalidade ao longo de 4 anos. E tem um negócio que chama LTV, que é Lifetime Value. Ou seja, quanto tempo o meu aluno fica comigo, né? Então, quanto mais tempo esse aluno ficar, melhor vai ser para ambos os lados, porque eu vou ter um aluno se formando e eu vou ter a sustentabilidade da minha instituição de ensino. Se eu pegar uma escola de educação básica, que ela pega da educação infantil ao ensino médio, são 13, 14, 15 anos de lifetime value. E uma faculdade, eu posso ter 4 anos, 5 anos, dependendo do curso, mais a pós-graduação, mais o mestrado, mais o doutorado, né? Então, a gestão da permanência ela é importante para o aluno, para a sociedade e para a instituição de ensino. E sabe, Daniel, que eu sempre tive algumas críticas de captação mesmo, né? Porque o encantamento da captação muitas vezes realmente atrai bastante aluno. Mas o que eu sempre me questionava era que depois que o aluno se torna aluno, ele acabava até com um tipo de comunicação, né? Depois Verdade. Que ele vira aluno, parece que ele entra numa caixinha e aí, obviamente... Num outro mundo. Né? Então, eu acho que com essa experiência casada, o aluno realmente ele vai sendo alimentado, né, desse poder da comunicação, obviamente, do espírito da instituição ao longo do tempo, não só, obviamente, com a parte acadêmica, que faz bastante sentido, mas com esse engajamento que vocês estão investindo. Você me fez lembrar de 2 coisas importantes, né? Primeiro, o ICP, na captação, que é o meu Idea Customer Profile. Então, não adianta eu tentar atrair um aluno que não tem fit com os produtos que eu entrego, com os cursos, né, que eu entrego. Então, isso é muito importante você ter muita clareza do seu ICP, porque senão esse aluno vai evadir. Né? Já certo, né? Já é muito próximo da certeza que ele vai evadir. A segunda coisa que você me fez lembrar é, não prometa no marketing algo que você não consegue cumprir depois, porque você vai frustrar, né, tanto o aluno quanto a instituição e ele vai evadir também, né? Então eu acho que o marketing ele tem que tomar bastante cuidado lá na captação com o ICP e comprometer aquilo que ele consegue entregar. E obviamente continuar essa jornada de comunicação, relacionamento da mesma forma que era na captação. Não pode ter uma quebra, né? Senão você quebra a expectativa do aluno logo ali de cara, né? E também para ajudar, o que a gente tem no nosso produto? A gente tem um modelo de predição de evasão, né? Um modelo de Deep Learning, Machine Learning com IA, que a gente consegue prever que o aluno vai evadir. Porque por mais que eu acerte no ICP, por mais que eu acerte na comunicação, o aluno tem dificuldades, né? O aluno é uma pessoa como a gente aqui, ele pode ter dificuldades financeiras, acadêmicas, né, pessoais, e a gente tem que conseguir prever isso. Então a gente tem um modelo que ajuda a dizer, olha, a Fernanda tem 80% de chance de evadir nesse semestre, o que a gente pode fazer para ajudá-la? Sim. Ai, Daniel, que bom, eu agradeço muito essa conversa, eu acho que vai esclarecer muitas dúvidas também das pessoas e às vezes a gente não tem oportunidade, né, de falar e de se aprofundar nesses temas, mas eu queria agradecer bastante a nossa conversa e eu falo que eu sou muito orgulhosa de ter vocês também no ecossistema, né, que vem realmente unindo soluções e eu acho que vocês têm vários parceiros dentro do próprio ecossistema que realmente entregam valor e com uma preocupação fidedigna, né? Que eu acho que isso que é o mais importante. Assim, todo mundo que trabalha no ecossistema e sempre que eu falo tem um brilho nos olhos, né? Então eu acho que isso é uma coisa que ninguém paga. Então, muito obrigada pela conversa. Valeu. Foi muito, muito, muito... A gente aprofundou muito, eu acho que realmente as necessidades, o que a CRM Educacional tem feito realmente para as instituições. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, né, como que quem se interessar aí entra em contato com vocês. Claro, bacana. Te agradeço a oportunidade de estar aqui, de participar desse bate-papo e também do Ecossistema Simplifica, que é bem importante para a gente. O nosso arroba é @CRM Educacional no Instagram, no Facebook, eu sei que quase ninguém usa, mas está lá, no Twitter e também no TikTok e no LinkedIn. Todos são CRM Educacional. E o meu é daniel.antonucci, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, que são as redes que eu estou mais ativo, então pode encontrar a gente por lá. Muito obrigada. Valeu, Fê. Obrigado.